Quantas vezes você já se perguntou: por que essa pessoa me desequilibra tanto? Ou talvez tenha dito a si mesmo: eu sou forte, por que então me sinto tão pequeno perto dela? A vida nos desafia com enigmas profundos, mas poucos são tão delicados quanto a convivência com pessoas tóxicas. Essas figuras não se apresentam com máscaras óbvias. Ao contrário, muitas vezes vêm sorrindo, ajudando, se aproximando de forma silenciosa, até que, sem perceber, você já está sufocado. Esse vídeo não é sobre como vencer essas pessoas. É sobre como reconhecê-las e proteger o que é seu, sua energia, sua clareza, sua verdade. Inspirado em algumas ideias diretas de Jordan Peterson e costurado com os fios profundos da psicologia analítica, vamos caminhar por 12 truques psicológicos. Mas aqui, truques são ferramentas de lucidez. Você vai entender como o silêncio pode ser mais eloquente que 1000 argumentos. Vai ver que um simples não pode ser um ato de amor próprio radical, e talvez descubra que proteger-se de alguém é, na verdade, um ato de reintegração com quem você é. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de resposta, mas presença absoluta de si. Quando você lida com alguém tóxico, sua primeira arma não é a palavra, nem a lógica. É o tempo entre o estímulo e a resposta, porque o que essas pessoas mais desejam é controle. E controle só existe quando há reação previsível. Imagine alguém jogando uma isca no rio. O peixe que morde, perde. O que observa, sobrevive. Quando você responde com um silêncio que carrega firmeza, olhos nos olhos, respiração centrada, corpo ereto, algo poderoso acontece. O outro se vê, e às vezes, pela primeira vez, ele se sente desconfortável com o próprio reflexo. Esse silêncio não é passividade, é estrutura. É como se dissesse: eu estou aqui, mas não me movo ao seu comando. Na psicologia analítica, essa postura lembra o encontro com a sombra. Não a combatemos de imediato. Primeiro, a olhamos, sem fuga, sem julgamento, e assim, desarmamos seu poder sobre nós. Você não precisa vencer ninguém com argumentos, basta não alimentar o jogo. Limites não são barreiras frias, são declarações silenciosas de quem você é. Muitas vezes, quem convive com pessoas tóxicas se vê envolvido em pequenas concessões que parecem inofensivas. Um comentário ácido ignorado, um desrespeito disfarçado de brincadeira, um incômodo sufocado em nome da paz. Mas cada pequena permissão sem resposta é uma autorização para que a desvalorização continue. E no fundo, quando não impomos limites, estamos dizendo ao mundo e a nós mesmos que não merecemos algo melhor. Na visão junguiana, quando negligenciamos nossos próprios limites, nos afastamos do processo de individuação, perdemos o contato com aquilo que é essencial em nós. A verdadeira firmeza não é gritar, nem controlar, é repetir tranquilamente: isso não funciona para mim. E sustentar essa escolha, porque o mundo pode até não entender de imediato, mas sua psique entende. Ela registra cada gesto seu como prova de amor próprio, e o respeito que você recebe começa com o respeito que você pratica por si mesmo nos detalhes. Dizer não é uma das formas mais puras de identidade. Para a maioria das pessoas, recusar algo parece rude, até mesmo cruel. Mas em contextos de relações tóxicas, o sim compulsivo se torna um pacto inconsciente com a própria anulação. O abusador, muitas vezes, não busca apenas domínio, mas a sua dúvida. Ele testa os seus contornos, e se você não os oferece com clareza, ele avança. Na psicologia analítica, esse não representa um momento decisivo do processo de individuação, quando o ego começa a se firmar diante das forças que o invadem. Quando você diz não, não está afastando apenas o outro, está se aproximando de si.
E o mais curioso é que quando esse não é honesto, calmo e firme, ele não precisa de justificativas. Explicar demais é, muitas vezes, uma tentativa de negociar com a culpa. Mas a verdade não se justifica, ela se sustenta. Dizer não com serenidade é declarar ao mundo: minha energia tem direção, e eu sou quem a escolhe. Nem toda batalha precisa ser travada. Às vezes, o maior ato de coragem é sair de cena. Existe uma crença equivocada de que devemos resolver tudo, conversar, insistir, esclarecer. Mas quando se trata de relações tóxicas, a insistência pode se tornar uma armadilha emocional. Continuar tentando entender quem claramente te desestabiliza é como permanecer em um incêndio, tentando salvar as cortinas. No fim, só sobra fuligem. A retirada estratégica é uma forma de maturidade emocional. Não é desistência, é discernimento. É reconhecer que nem tudo é sua missão e que afastar-se também é um gesto de lucidez. No imaginário junguiano, esse gesto pode ser entendido como uma travessia interna, deixar o campo da persona, essa máscara que busca aceitação, para acessar o self, o centro organizador da psique, um lugar onde você não precisa provar nada a ninguém. Ao se retirar, você remove o palco, e sem palco, o ator do drama perde seu espetáculo. Mais que evitar o conflito, você interrompe a fonte de alimento psíquico do manipulador, sua atenção. Você não precisa sair gritando, basta sair inteiro. A toxicidade se alimenta da ambiguidade. Toda vez que você diz tudo bem quando não está, ou hesita em nomear o que sente, está deixando espaço para distorções. Pessoas manipuladoras adoram zonas cinzentas. Elas dançam na sua dúvida, exploram cada espaço onde falta clareza. E quanto mais você suaviza, mais elas apertam. Mas quando você nomeia, com precisão e calma, o que está acontecendo, algo muda. É como acender a luz em um quarto escuro. A confusão perde o domínio. Na psicologia analítica, essa precisão é uma forma de integrar conteúdos inconscientes. Aquilo que era vago, assustador e difuso se transforma em algo compreensível, administrável, humano. Falar com exatidão não é atacar, é proteger. É como dizer: vejo o que está tentando fazer e escolho não participar. E veja, você não precisa gritar, acusar ou dramatizar. Basta ser claro. Clareza é poder. Clareza é cuidado. Clareza é respeito por si mesmo e, paradoxalmente, até pelo outro. Porque quando você se comunica com lucidez, não oferece mais brechas para o jogo e, muitas vezes, isso basta para ele acabar. Você já se pegou justificando o injustificável, tentando entender tanto o outro que esqueceu de sentir a si mesmo? Essa é uma das armadilhas mais sutis das relações tóxicas. A racionalização excessiva transforma dor em lógica e culpa em infidelidade emocional. E assim, aos poucos, você vai desconfiando dos seus próprios instintos. Muitos que convivem com manipuladores se tornam especialistas em desculpas. Ele está estressado. Ela teve uma infância difícil. Eu também não sou fácil. E cada justificativa é um tijolo que ergue o muro entre você e sua integridade. Na linguagem de Jung, isso é se identificar com a persona do Salvador. Alguém que acredita que pode curar, conter, resgatar. Mas ninguém se salva perdendo a si mesmo. Quando você compreende sem limites, você deixa de estabelecer fronteiras. E sem fronteiras, o amor vira conivência. A saída está em recuperar a confiança no seu sentir, em honrar a estranheza, a dor, a intuição. Porque antes de entender o outro, você precisa voltar a se escutar. E se há um desconforto insistente, talvez não seja sua sensibilidade exagerada, talvez seja sua alma tentando te avisar que esse lugar não é seguro.
Existe um veneno doce em tentar salvar alguém, a fantasia de que, com amor suficiente, paciência suficiente, esforço suficiente, o outro vai mudar. Mas isso raramente acontece, porque mudança verdadeira nasce de dentro. E quem não quer se transformar, transforma quem está por perto em combustível para sua estagnação. O desejo de salvar o outro muitas vezes esconde um medo. O medo de olhar para si, de aceitar que você não tem controle, que nem todo vínculo é redentivo, que nem toda história termina com redenção. Na psicologia analítica, esse impulso de salvar pode estar ligado a uma identificação inconsciente com o arquétipo do herói. Mas o verdadeiro herói, ao fim da jornada, entende seus limites. Ele aprende a deixar o outro com o próprio destino. Não há salvação forçada que dure. Há, sim, presença, há exemplo, há limites, e há a coragem de amar sem se abandonar. Você pode estender a mão, mas não pode caminhar por ninguém. Cada um precisa enfrentar seus próprios dragões, e às vezes, a maior prova de amor que se pode dar é deixar o outro com a própria sombra. Toda escolha que não gera consequência se torna um hábito. E no campo das relações tóxicas, isso é perigoso. Você pode estabelecer limites, usar palavras firmes, manter distância. Mas se, diante da violação, tudo segue igual, o outro entende que você não está falando sério. A consequência não precisa ser grito, nem punição. Ela pode ser silenciosa, um afastamento real, uma mudança de atitude, um corte de acesso. Na psicologia analítica, essa é a função do ego fortalecido: agir com coerência entre o que sente e o que executa, porque o inconsciente respeita a ação, e o outro também. Quando você se posiciona com firmeza e segue com atitudes alinhadas, você envia uma mensagem clara: aqui, isso não passa. É aí que a mudança acontece. Não no argumento, mas na estrutura, porque você ensina como quer ser tratado pelo que tolera e pelo que não tolera mais. Consequência é amor em forma de ação, e também é liberdade, a liberdade de parar de repetir velhos ciclos e, finalmente, criar uma nova realidade. Nem todo ataque precisa ser respondido. Alguns podem ser reciclados em combustível. Quando alguém tenta te provocar, o que ela quer é sua instabilidade. Seu desequilíbrio alimenta a sensação de controle. Mas, e se, em vez de reagir, você usasse esse momento como um sinal de que é hora de crescer? Você pode usar o incômodo como gatilho para estudo, para introspecção, para prática emocional. A provocação vira treino, a dor, direção. E o outro, sem perceber, passa a te fortalecer sem querer. Esse é um movimento profundamente ligado ao processo de individuação. É quando o ego deixa de lutar contra o mundo externo e começa a dialogar com o interno, buscando sentido até nas tensões. Você não muda o outro, mas muda o impacto dele em você. E esse redirecionamento é uma escolha, uma decisão de sair do campo da reatividade e entrar no terreno da construção. Ao fazer isso, você subverte o jogo e talvez, sem entender como, o outro perca o controle, porque você deixou de ser controlável. Você já percebeu quanto tempo se perde girando em torno do caos alheio? É como tentar dançar em um chão que treme. Você gasta tudo para se equilibrar e no fim do dia não construiu nada, só sobreviveu. Mas existe um ponto de virada, quando finalmente você decide que sua energia precisa voltar a servir a sua própria vida. E essa decisão muda tudo. Na psicologia analítica, isso é um retorno ao self, o centro da psique, que pulsa com propósito. Não o propósito de consertar o mundo, mas de se tornar inteiro. Quando você para de conter o outro e começa a construir a si mesmo, o jogo muda. A paz não vem do controle, mas da escolha clara de onde colocar sua atenção.
E atenção é tudo. É o que rega, é o que cresce. Voltar-se para dentro não é egoísmo, é fundação. É a única forma de sustentar algo verdadeiro fora de você. A vida começa a se organizar quando você para de tentar sobreviver ao outro e começa a viver por você. Chega um momento em que não dá mais para terceirizar sua paz. Você pode continuar tentando mudar o outro, justificar, resistir, ou pode escolher proteger sua atenção como o bem mais precioso que tem. Porque onde está sua atenção, está sua vida. Sua história não precisa ser um campo de resgate de disfunções alheias. Ela pode ser um projeto, um caminho claro, com estrutura, com coragem, com verdade. A psicologia analítica nos ensina que a individuação, o processo de se tornar quem se é, passa inevitavelmente pelo rompimento com os padrões que nos sequestram. E isso inclui relações que drenam, ambientes que corroem, dinâmicas que nos afastam de nós mesmos. Você não está aqui para vencer o outro. Está aqui para parar de perder a si mesmo. Então, silencie quando for necessário. Diga não, sem culpa. Afaste-se com firmeza. Nomeie com clareza. E redirecione sua energia com propósito. No fim das contas, o verdadeiro poder não está em dominar ninguém, mas em não permitir mais ser dominado. E isso sim, é brutalmente libertador.